Bom dia, gente. Bom dia, vamos por aqui. Sabadão. Como estou? Beautiful as usual. That's okay. Que dia corrido. Que dia corrido. I'm live. Oh my God. Problems to solve. Ok, vamos chamar as pessoas pra gente começar nosso encontrinho de hoje com a graça de Deus. Hoje creio que a live vai ser um pouco mais curta. Demandas. Mas, gente, tão produtivo, né? Todo esse trabalho que a gente está fazendo. Muito produtivo. Enfim. É isso. Work. Deixa eu ver se eu acho que hoje é um dia em que, como tá tendo muita coisa, né? Eu acho que hoje eu tô meio fora de órbita, sabe? Tô me sentindo assim, meio fora de órbita. Não sei dizer nem o porquê, mas eu tô sentindo assim. Vamos fazer uma prece espontânea? Pedindo proteção. Estamos, mas não custa pedir. Pedis e obtereis. Mestre amado, Jesus, gratidão pela sua presença sempre conosco. Gratidão à nossa ancestralidade. Gratidão a todos aqueles que vieram antes de nós e por causa deles estamos aqui. Gratidão pela força que nos dá em todos os momentos. Gratidão por suportar esse trabalho e ancorar esse trabalho juntamente conosco. O apoio de vocês é muito importante para nós. É muito bom saber que estamos sendo amparados o tempo todo por vocês. Gratidão por iniciarem essa história, gratidão por estarmos aqui dando continuidade e tendo essa oportunidade maravilhosa de ressignificar cada ação nas nossas vidas nesse momento presente. Gratidão. É isso. Parte 7, eu quero sentir segurança. Quando criança, você dependia muito dos seus pais e responsáveis para se sentir seguro. O propósito dos pais é proteger, respeitar, ouvir, defender e fixar regras e limites para manter sua segurança. Mas, como sabemos, os adultos da nossa vida nem sempre acertam. Na verdade, às vezes são eles que ignoram os sinais, cometem os erros ou são negligentes, colocando-nos em perigo. Certamente não há garantias de que desde o começo da vida você será tratado com cuidado e proteção contra os perigos. Essa deveria ser a sua experiência. Você deveria se sentir seguro em família. A sua casa deveria ser o lugar onde você encontra bem-estar, segurança, paz e estabilidade. Lar deveria ser o seu refúgio, o lugar que você busca quando o mundo ao redor é assustador, feroz e difícil. Não costumo usar muito a palavra deveria, mas acho que agora é a hora certa de empregá-la. Claro que nossos pais não podem nos proteger de tudo que está lá fora, mas quando membros da nossa família são abusivos, negligentes, aproveitadores, autoritários ou emocionalmente imaturos, uma ferida de segurança pode aparecer com muita facilidade. Você já ouviu o ditado, lá é onde mora o coração? Bem, isso não vale para todo mundo. Nem sempre o lar é um lugar para onde as pessoas querem voltar. Às vezes o lar é onde mora a imprevisibilidade. Às vezes é onde mora o caos. E outras vezes é onde mora o abuso. Origens da ferida de segurança. Ao falarmos sobre segurança, precisamos falar também sobre abuso.
Quero deixar isso bem claro para que você se observe amorosamente à medida que avançamos pelo capítulo. Independentemente de ter ou não vivenciado ou testemunhado algum abuso, ler sobre o assunto pode ser uma experiência intensa e avassaladora, acionando gatilhos. Sempre, né? Isso que a gente está fazendo aqui o tempo todo, né? Porque quando tem alguma coisa que é falada que você fala, opa, já vivi isso aqui, acionou um gatilho, né? Isso pode culminar em várias coisas que às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente nem tem ideia. Então, por favor, prossiga com cuidado enquanto vira cada página, enquanto ouve cada palavra que eu leio, né? Abuso. Abusos criam feridas de segurança. Peraí que eu esqueci de colocar um. Ah, não, coloquei sim. Sem dúvida. Quando há abuso, a segurança não existe. Ponto final. E quando esse abuso acontece na sua casa, ou quando as pessoas da sua casa não impedem que ele aconteça, você vive a maior traição e perda de confiança que poderia experimentar em família. Como a escritora, professora e ativista Bell Hooks tão apropriadamente disse em seu livro Tudo sobre o Amor, abuso e negligência negam o amor. Cuidado e compromisso, o oposto de abuso e humilhação, são os alicerces do amor. Prova do fracasso da prática amorosa é que o abuso esteja acontecendo em primeiro lugar. A Bell Hooks que falou isso, maravilhosa Bell Hooks. Amor e abuso não podem coexistir. Não podem. Vamos olhar para o abuso através das lentes do sistema familiar. Mas pode ser que você identifique algo que lhe pareça verdadeiro neste exato momento da sua vida adulta. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, pode ligar para 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou 100, Disque Direitos Humanos, para falar com profissionais. A partir daqui, vou abordar diferentes tipos de abuso e explicar como eles podem ter acontecido na sua infância. Por favor, tenha cuidado. Provavelmente, enquanto eu estou lendo isso aqui, algumas pessoas já vão sentir isso de abuso, né? Abuso é um padrão de comportamento usado por uma pessoa para ganhar e manter o poder e controle sobre outra. Existem 6 tipos de abuso. 6. Muito, né? Físico, sexual, verbal, emocional, mental, psicológico, financeiro, econômico e cultural, racial e identitário. Todas as formas de abuso utilizam o poder e o controle que uma pessoa tem sobre outra, e é por isso que as crianças são altamente suscetíveis ao abuso, dada a dinâmica de poder e controle já incorporada na relação adulto-criança. Provavelmente você já conhece a maioria desses tipos de abuso, mas acho importante olharmos para eles mais de perto e juntos. O abuso físico ameaça a segurança física da criança. Talvez você tenha presenciado seu pai e sua mãe cometendo abuso um com o outro ou com seus irmãos e se sentiu indefeso, assustado e inseguro. Talvez tenha sido o alvo do abuso físico, o saco de pancadas da raiva e da irritação dos seus pais ou de alguém que tenha ocupado o lugar dos seus pais. Pode ser que eles batessem em você e lhe arremessassem objetos. Pode ser que você tenha sido beliscado, chutado ou asfixiado por eles. Existem incontáveis histórias terríveis de crianças vivendo com medo e esperando o abuso acontecer. E eu contei isso aqui um dia desses para trás. Eu tive clientes que compartilharam histórias sobre pais que apagavam cigarro neles ou pais que lhes jogavam objetos pesados na cabeça. Um desses clientes até me contou que seu pai obrigava o seu irmão, que tinha paralisia cerebral, a subir no sofá e depois se atirar no chão como forma de castigo. Meu Deus!
Mas o abuso físico pode acontecer mesmo quando não encostam no seu corpo. Acontece quando um adulto demonstra ser fisicamente ameaçador e intimidante. Quando alguém corre atrás de você, mesmo que não consiga alcançá-lo, ou quando sua mãe ou seu pai bloqueiam a porta do seu quarto para que você não consiga sair. Isso faz com que você tema por sua integridade física ou se sinta preso e intimidado no seu próprio espaço. O abuso sexual é uma ameaça terrível à integridade da criança. Uma em cada 10 crianças sofrerão abuso sexual antes de completar 18 anos. Mas, como o abuso sexual muitas vezes não é denunciado, sabemos que esse número pode ser ainda maior. É maior mesmo, vai ser maior com certeza. Talvez você tenha sido abusado sexualmente por alguém na sua casa. Pai ou mãe, padrasto ou madrasta, irmão ou irmã, primo ou prima. Talvez seu abusador tenha ameaçado você ou alguém que você ama para garantir que você não contasse a ninguém, ou tenha convencido você de que merecia o que estava acontecendo, ou talvez tenha dito que aquilo era aceitável e normal. Talvez você tenha ficado com medo ou muito confuso, sabendo que algo estava errado, mas experimentando o prazer sexual mesmo assim. Tive clientes que me disseram como foi desconfortável serem expostos à pornografia ainda na infância ou terem um padrasto que falava com eles de maneira sexual quando ninguém estava por perto. O abuso sexual infantil envolve toque e também envolve atos sexuais sem contato entre um adulto e um menor ou entre menores, quando um menor exerce poder e controle sobre o outro. O abuso verbal e emocional é qualquer tentativa de assustar, isolar, controlar ou humilhar você, verbal ou emocionalmente. Já falei neste livro sobre declarações ofensivas, lá atrás, né? Tem um tópico para isso. O abuso verbal e emocional pode acontecer por meio de pequenas críticas, desvalorização moral, insulto à aparência ou conquistas, humilhação pública ou deboche. As palavras cortam muito profundamente. Um dos meus clientes compartilhou comigo como seu padrasto, que era técnico do seu time de hóquei na época da escola, constantemente comentava sobre o péssimo atleta que ele era na presença de seus companheiros de equipe. Certo dia, na frente de todos, ele disse: "Sua mãe cometeu um baita erro ao deixar seu pai gozar dentro dela." Esse comentário foi absolutamente abusivo e humilhante, tanto para o meu cliente quanto para a mãe dele. Que baixaria, né? O abuso mental e psicológico se enquadra na categoria de abuso emocional, só que é mais sutil. Os abusadores usam o abuso psicológico para controlar, aterrorizar e desacreditar suas vítimas. Um pai ou uma mãe pode ter ameaçado várias vezes machucar você, alguém ou a si mesmo. Talvez tenha culpado você cruelmente por qualquer coisa que desse errado, ou tenha ameaçado abandoná-lo se você não se comportasse bem, deixado de falar com você por longos anos, ou levado você a duvidar da própria sanidade ao esconder suas coisas ou mudá-las de lugar. Uma das minhas clientes me contou que quando estava com raiva, seu pai pegava os trabalhos e deveres de casa que ela estava fazendo e ameaçava rasgá-los ou destruí-los. Ele pegava a roupa favorita dela e ameaçava rasgá-la na sua frente, a menos que ela fizesse o que ele tinha dito. Outro cliente disse que quando se assumiu em casa, seu pai deixou de falar com ele por anos. Na época, o meu cliente mantinha um diário e descobriu que qualquer folha que mencionasse que ele era gay acabava sendo arrancada depois. Nossa Senhora! O abuso financeiro e econômico é uma tentativa de controlar a vítima com dinheiro. Embora talvez você pense que esse tipo de abuso só acontece entre adultos, saiba que também ocorre entre pais e filhos. Seus pais podem ter impedido você de ter acesso ao dinheiro que ganhou como presente de aniversário ao longo dos anos. Podem ter roubado de você, aberto contas bancárias e feito cartões de crédito e dívidas no seu nome sem o seu conhecimento. Podem ter explorado você financeiramente ou punido você por gastar suas economias. O abuso cultural, racial e identitário
acontece quando o abusador recorre a aspectos da sua cultura, da sua raça ou da sua identidade para infligir dor e sofrimento e controlar você. Isso pode ocorrer em famílias com diferenças culturais e raciais, normalmente quando você se torna enteado ou vai parar num lar adotivo ou temporário. Talvez você tenha ouvido insultos raciais ou culturais enquanto crescia, ou tenha sido ameaçado de exclusão por alguém da sua família. Talvez seguisse determinados costumes alimentares ou de vestimenta por causa da sua fé e tenha sido ridicularizado ou desrespeitado por isso. Uma cliente indiana me contou que depois que seus pais se separaram, sua mãe se casou com um homem branco. Ele fazia comentários sobre a quantidade de pelos que ela tinha nos braços e no rosto. Ele a ridicularizava e dizia que era melhor ela se depilar, porque do contrário, as pessoas da escola poderiam confundi-la com um animal. Um comentário deplorável e humilhante. Meu Deus. Existem mais 2 formas de abuso que quero que você conheça: a negligência e a exploração. A negligência envolve a falta de comida apropriada, roupa, abrigo, cuidados médicos e supervisão. Pode ser ativa, com intenção, ou passiva, sem intenção. Seus pais podem ter deixado de atender suas necessidades médicas, higiênicas ou nutricionais. Podem ter deixado você sozinho em casa sem nenhum cuidado ou supervisão adequados. Ou ignorado você quando se dirigiu a eles com necessidades emocionais e físicas, o que lhe causou sofrimento e dor. A exploração infantil é o ato de usar uma criança para lucrar, trabalhar, se prostituir ou obter outras vantagens pessoais e financeiras. A criança geralmente recebe algo em troca, como presentes, dinheiro, drogas, afeto ou status. Isso acontece, por exemplo, quando alguém da sua família prostitui ou trafica você para obter ganhos pessoais, ou quando uma figura de autoridade usa você para guardar, vender ou transportar drogas. Certo, vamos respirar fundo agora. Isso foi pesado. Certamente, ao ouvir isso aqui, vocês vão se identificar com uma ou outra dessas coisas que foram faladas aqui, né? Toma nota de tudo, tá? Caso você tenha vivenciado qualquer um desses acontecimentos, caso já saiba disso há muito tempo ou só tenha se dado conta agora, recomendo que procure um terapeuta habilitado para ajudá-lo a processar o abuso. Seja ele qual for, né? Desses que foram mencionados aqui. Existem lugares seguros para você realizar esse trabalho tão importante. É muito importante reconhecer isso daqui na vida, né? Vamos falar sobre a imprudência. Para algumas pessoas, a ferida de segurança se desenvolve quando os pais sabem ou deveriam saber que sua conduta e suas decisões causarão danos, mas mesmo assim, conscientemente, negligenciam o enorme e injustificável risco. A imprudência pode acontecer quando os pais dirigem drogados ou vão atrás de drogas com seus filhos no carro. Quando colocam seus filhos em perigo por causa do próprio vício, ao deixar o forno aceso porque desmaiaram ou ao largar agulhas ou drogas espalhadas pela casa. A imprudência faz com que as crianças se sintam inseguras, expostas e vulneráveis ao perigo. Amir buscou terapia porque seus gastos estavam fora de controle. Ele me contou que comprava sem parar roupas e sapatos de marca, gastava muito dinheiro com viagens e hotéis e permitia qualquer experiência luxuosa a si mesmo e aos seus amigos. Ele havia ganhado muito dinheiro, mas gastou cada centavo. Estava envergonhado por ter 49 anos e nenhuma poupança. Isso mesmo, nenhum centavo. Não economizo nada. Tudo que entra eu gasto. Mantenho certa imagem porque fico gastando o tempo todo. Acho que as pessoas pensam que sou rico, mas não é verdade. Não acumulei nenhuma riqueza. Ganhei rios de dinheiro e gastei rios de dinheiro como se isso fosse minha profissão. Sou tão patético. Amir estava cansado de si mesmo. Vinha se comportando dessa forma havia muito tempo.
Tinha um trabalho estável de quase 2 décadas, mas não era sensato com suas finanças. Não tinha nenhum patrimônio e estava começando a acumular dívidas. Preciso da sua ajuda. Por que estou fazendo isso? Perguntou ele. Esse não era o caso de alguém apenas sobrevivendo de salário em salário. Amir era uma pessoa privilegiada em termos financeiros que estava rumando para um futuro assustador e desnecessariamente tenso. Ele sabia que estava subestimando os muitos riscos de gastar tudo que ganhava. Esse era um comportamento imprudente. Eu fiquei imaginando se haveria uma ferida de segurança no centro daquelas ações duvidosas. Ao mergulharmos na sua infância, Amir compartilhou comigo que seu pai ficava nervoso com muita facilidade. Quando pedi mais detalhes, ele respondeu que isso sempre acontecia quando o pai saía com ele de carro. Todo mundo achava meu pai um sujeito super gentil, mas quando ficávamos só eu e ele no carro, ele se enfurecia e metia o pé no acelerador. Estou falando de 130, 140 km por hora, numa rua onde não poderia ultrapassar 60. Então ele freava com força e fazia tudo de novo. Eu implorava que ele parasse, chorava e dizia que estava assustado, mas ele não se importava. Na verdade, queria me deixar com medo. Queria que eu temesse pela minha vida. Ele gostava de se sentir no controle e nunca entendia o porquê. Ele me pegava na escola todos os dias porque minha mãe não dirigia e fazia aquilo quando estava nervoso. Nem precisava estar bravo comigo. Podia estar bravo com a minha mãe, com o vizinho ou com o irmão dele. Não importava. A minha estava ofegante depois de compartilhar isso comigo. Era perturbador lembrar, mas ele ainda tinha mais a dizer. Por que minha vida não importava para ele? Perguntou em descrença. Por que não importava para ele se acabaria nos matando ou me machucando? Na imprudência de seu pai com ele, a Mia estava identificando uma ferida de segurança. Com você, isso pode ter acontecido quando seus pais deixavam uma arma carregada ou drogas ao seu alcance. Conforme continuávamos nosso trabalho juntos, Amir começou a ver como estava descontando na própria vida a imprudência de seu pai. Só que de um jeito um pouco diferente. Amir tinha passado a acreditar que sua vida não importava para seu pai nem para sua mãe, que não fazia nada para evitar tudo aquilo. Se minha vida não importa para eles, por que importaria para mim? Amir começou a viver de maneira imprudente. Ele adorava assumir riscos físicos na juventude. Ao praticar esportes radicais, farrear muito, mas normalizou isso se autodenominando viciado em adrenalina. Com o tempo, descobriu um novo caminho para viver no limite: irresponsabilidade financeira. Mas permaneceu intacta ao longo dos anos a mensagem que ele continuava enviando a si mesmo: a sua segurança não é importante. Amir não sabia como cuidar de si mesmo, não sabia como dizer a si mesmo que sua vida, seu bem-estar e a segurança, presente e futura, eram prioridades. Não é fácil recuperar a segurança quando seu passado lhe diz que ela não é prioridade. E pode ser especialmente difícil fazer ajustes quando a ferida de segurança se origina dos seus pais. Consegue relembrar sua infância e ver se alguém no seu sistema familiar alguma vez foi imprudente com você? Vamos explorar isso juntos. 3 frases para que possamos completar. A primeira delas é: a pessoa que foi imprudente com minha vida foi... A pessoa que foi imprudente com minha vida foi... Então, completa aí. Quem que você acha que foi imprudente com a sua vida? O que me lembro dessa experiência é que
que me lembro dessa experiência é que hoje nem tem musiquinha para pausa. Hoje é só pausa mesmo e silêncio. O que me lembro dessa experiência é que... Aí você fala da pessoa, como a pessoa te fazia se sentir, como você, né, se sentia diante dessa experiência. E a próxima, isso me afeta até hoje, porque isso me afeta até hoje, porque ok, fim. E aí a gente já passa para outra parte, que é a dissociação. A dissociação é um processo mental de desconexão do corpo e dos pensamentos. Costuma ser descrita como uma experiência na qual as pessoas se separam totalmente de si mesmas, como se a mente fosse transportada para outro lugar, ainda que o corpo permaneça ali. E embora haja experiências dissociativas que servem como mecanismo de adaptação, há outras que são capazes de desconectar você de si mesmo. O Dr. Bessel van der Kolk, expert em trauma e autor do livro O Corpo Guarda as Marcas, que inclusive eu vou anotar o nome desse livro, porque o corpo guarda tudo. O corpo guarda as marcas. Gente, guarda mesmo, né? Anota o nome dele. Vamos salvar? Vou procurar pelo PDF também. Bessel van der Kolk. Isso aqui tá parecendo alemão. Explica a dissociação como um processo de saber e não saber ao mesmo tempo. A dissociação pode acontecer em resposta a um trauma não processado. E se já viu alguém se dissociando, você sabe quão assustadora a experiência pode ser. Especialmente para crianças que não entendem muito bem o que está acontecendo. Uma criança pode ficar preocupada ao ver seus pais aparentemente fora de controle. Pode ficar assustada quando um pai ou uma mãe não consegue lembrar daqueles detalhes importantes. Ou pode se sentir fisicamente insegura quando seu responsável se dissocia numa conversa ou enquanto dirige ou sozinha. Meu cliente Tony compartilhou que era difícil para ele se envolver com as pessoas. Ele tinha se mantido solteiro durante toda a vida adulta e evitava ir a encontros. Seus amigos lhe recomendaram que fizesse terapia para tentar descobrir o porquê disso. Passamos algum tempo examinando sua família de origem e sua infância. Após algumas sessões, Tony me contou que seu pai havia se tornado fisicamente abusivo com sua mãe. O abuso começara quando Tony tinha mais ou menos 9 anos e acontecia com frequência. Embora Tony nunca tivesse presenciado os abusos, ele viu de perto a mãe fechar-se completamente em si mesma. Ela estava lá, mas era como se não estivesse. Parecia desligada, distante e não havia como trazê-la de volta. Ela era a melhor mãe do mundo antes de tudo isso acontecer. Foi assustador para Tony presenciar o declínio progressivo da mãe. Ele nunca mais se sentiu seguro naquela casa e permaneceu preocupado, com medo de que um dia seu pai também se virasse contra ele. Tony implorava que ele parasse, mas foi quando ficou grande e forte o bastante para enfrentá-lo de igual para igual que pôde dar fim àquela situação. E os pais enfrentam, né? Os filhos enfrentam os pais nesse caso. Eu dei um soco no meu pai e ele nunca mais tocou na minha mãe. Tony ficou feliz com o fato de o abuso haver parado, mas aquilo não trouxe sua mãe de volta. Ela permaneceu fechada em si mesma.
Foi uma perda devastadora. Tony precisava dela, estava furioso porque seu pai, além de ter roubado a antiga personalidade de sua mãe, também roubara do filho a única mãe que cuidava dele com tanto amor. Também roubara do filho único a mãe que cuidava dele com tanto amor. Tony temia que o amor e a conexão fossem inevitavelmente perdidos em qualquer relacionamento. Os relacionamentos para ele eram um lugar onde a pessoa se sentia insegura, onde as pessoas se desprendiam e desapareciam psicologicamente. Em vez de se arriscar a sofrer aquela terrível dor de novo, ele escolheu se desconectar por completo do namoro e do amor. Tony tinha medo de perder as pessoas, tinha medo de ser amado e ter aquilo arrancado de si. Era muita coisa para processar, então ele se escondeu do amor. Esse foi um ponto de partida poderoso para nós dois. Depois que conversamos sobre isso, Tony começou seu trabalho para curar a ferida e recuperar a segurança, abrindo espaço para o amor entrar na sua vida. Consegue relembrar sua infância e ver se alguém no seu círculo familiar alguma vez se dissociou? E como essa experiência afetou sua noção de segurança? E aí, 4 perguntas para serem completadas. A pessoa que ficou dissociada foi? O que me lembro dessa experiência é que? O que mais me assustou nisso tudo foi? Isso me afeta ainda hoje. Por quê? E aí quem vai assistir gravado vai pausando aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, gente. Tá. Vou ler esse último aqui. Situações assustadoras. Vamos falar de situações assustadoras agora. Muitas feridas de segurança vêm de situações de abuso. Pais, padrastos, responsáveis, adultos ou irmãos mais velhos podem ser imprudentes, dominadores, negligentes e abusivos de maneiras óbvias ou sutis. No entanto, eu estaria prestando um desserviço se não reconhecesse que uma ferida de segurança pode vir à tona numa família, mesmo quando não há poder, controle, imprudência, negligência ou exploração acontecendo. Às vezes, a falta de segurança se manifesta quando os pais estão fazendo o melhor que podem, como quando vivem numa pobreza da qual o filho está ciente, ou quando as necessidades básicas de uma criança estão sendo atendidas, mas mesmo assim ela vive preocupada com o bem-estar dos pais. Ou quando os pais se divorciam e fazem o melhor possível para compartilhar a guarda, mas mesmo assim o filho tem medo de contar à mãe que se divertiu com o pai no fim de semana ou vice-versa. Ou quando o inimaginável acontece, como a perda do pai ou da mãe, o que deixa a criança com medo de uma tragédia ainda maior, como perder o responsável que lhe resta. Em nenhum desses cenários há poder ou controle acontecendo. Os pais não estão ganhando nada com a angústia de seus filhos. Podem até estar fazendo tudo certo e ainda assim uma ferida de segurança pode ser criada. A ferida de segurança de Alia é o nome de uma professora que eu tive que eu conheci lá na África do Sul. Alia se originou nessa... A ferida de segurança de Alia se originou certa noite quando ela era criança. Seus pais tinham saído para jantar, deixando-a aos cuidados de sua avó, que acabou sofrendo um forte derrame. Alia contou que, embora tivesse apenas 9 anos, segurou a cabeça da avó tentando estabilizá-la, ligou para a emergência e ajudou os paramédicos quando eles chegaram. A sua avó se recuperou, mas aquela situação foi tão assustadora e traumática que Alia nunca mais quis ficar sozinha em casa. Na vida adulta,
Na vida adulta, onde eu parei, a Alia foi bem sucedida na sua missão de não ficar sozinha. Estava sempre com alguém. Emendava um relacionamento em outro. Ela não se orgulhava desse comportamento, mas quando terminava uma relação, logo começava outra. O seu plano de backup. Iam morar juntos. Apesar desse histórico amoroso, ela disse que, na verdade, nunca se importava imensamente com ninguém e admitiu que seu comportamento era uma fonte de profunda vergonha para ela. A questão era, por quê? Conforme fomos explorando seu passado, a Alia começou a ver que a ferida de segurança tinha sido originada pela situação assustadora envolvendo sua avó. E isso a levou a procurar pessoas que pudessem morar, não necessariamente se conectar com ela. Esse anseio a empurrou para relacionamentos nos quais ela queria um parceiro, Esse anseio a empurrou para relacionamentos nos quais o que ela queria num parceiro não importava. O foco era selar o acordo e imediatamente morarem juntos. Ela nunca tinha parado para pensar no que era importante para si mesma num relacionamento amoroso e, com isso, permaneceu em relações ruins só para não ter que viver sozinha. Eu me lembro de como ela ficou surpresa assim que resolvemos o enigma da ferida de segurança. Teve um momento de revelação e tudo mudou para ela. Esse padrão não consistia em tomar decisões imprudentes. O comportamento dela, na verdade, era uma tentativa de criar segurança para si mesma. Caso eu tivesse um namorado para servir de step, não estaria sozinha para lidar com situações assustadoras como aquela que acontecera com a avó. Sua autocrítica se transformou em autocompaixão, com uma grande dose de independência. Você sentiu alguma insegurança na sua infância, mesmo quando a dinâmica não envolvia controle ou poder? Não lembro. O que o levou a se sentir inseguro, embora não fosse culpa de ninguém? Isso aqui eu preciso refletir mais. Ferida de segurança aberta, mas sem a presença de controle, né? Controle ou poder. Então, perguntas aqui para fechar, né? Uma coisa que me assustou na minha infância, mas que não era culpa de ninguém, foi: isso me afetou ao longo da vida, por quê? E por último, até hoje isso me atrapalha, pois... Isso aqui precisa reflexão. E aí, gente, nós vamos encerrar aqui por hoje e vamos na segunda-feira retomar. Amanhã nós não estaremos juntos, tá? E vamos retomar na segunda-feira falando sobre como lidamos com a ferida de segurança. Então, quem for assistir depois, façam as práticas que foram propostas, né? Completar, refletir sobre essa questão da segurança. Muitos pontos aqui foram trazidos. Se você se identificar com algum deles, trabalhe amorosamente consigo mesmo ou procure um terapeuta que possa ajudá-lo a fazer isso. Gratidão imensa por sua presença aqui hoje. Um bom sábado, bom fim de semana. Bye, bye.